História das heresias e suas refutações de Santo Afonso Maria de Ligório. Seja bem-vindo a esse vídeo. Se você gostar, deixe seu like aí embaixo. Se achar pertinente, comente. Eu vou provar para vocês aqui nessa resenha que este livro aqui serve tanto para psicólogos como psiquiatras, como teólogos, como historiadores, quiçá. É um livro que merece nossa atenção, não porque você é católico ou não, isso independe, mas porque esse livro fala muito sobre a humanidade. Então, vamos lá. Como assim fala muito sobre a humanidade? Eu acho que vocês já repararam nessa altura do campeonato, né, 2024, está sendo feito esse vídeo. Se você estuda um pouquinho de história, você repara que os seres humanos, né, numa sociedade, né, uma sociedade composta, elas começam a não ser muito originais, né? As pessoas acabam não sendo muito originais. Então é aqui onde eu gostaria que vocês prestassem atenção. Existe um certo tipo de frequência, um certo ciclo que a humanidade ela vem repetindo ao decorrer da história, de modo com que hoje em dia não é tão original, por exemplo, você se dizer que é socialista, liberal, etc, etc, sem antes cair numa heresia chamada gnose. Heresia essa combatida desde os primeiros séculos dentro da Igreja Católica. Então, vocês estão conseguindo compreender, né? Tendo essa ideologia, por exemplo, socialista, ou a ideologia liberal, com um projeto de sociedade perfeita, eles automaticamente se acham detentores de um conhecimento revelado e por isso mesmo acham que podem salvar a humanidade com esse conhecimento infundido, né, por uma graça sobrenatural ou não, né, de um partido ou não, né, e que por isso mesmo, com essa gnose, acreditam poder, né, salvar a humanidade. Então, assim, vamos falar um pouquinho desse livro, tá? Primeiro, o que é heresia? Tá? Vamos deixar umas coisas bem pontuadas aqui, né? Heresia, pela própria definição etimológica da palavra, é aquele que escolhe, tá? Então, aquela pessoa que escolhe está dentro de um campo chamado catolicismo, essa pessoa é herética, né? Então, vamos dizer assim, né? Se eu sou católico, eu me digo ser católico, mas, contudo, porém, todavia, eu discordo do dogma da Imaculada Conceição e fico falando que não, Nossa Senhora não foi virgem, não, né? Ou que ela nasceu com pecado original como todo mundo, é uma mulher qualquer. Se eu me digo católico e continuo ensinando essa besteira para os demais, eu automaticamente me torno um herege. Então é disso que Santo Afonso Maria de Ligório vai falar, né? De pessoas que estão dentro do catolicismo. Atenção, se você for ateu, né? Por exemplo, né? Se você for vou dar um exemplo aleatório aqui, um Theodore Dalrymple, né? Você é um Theodore Dalrymple e você é ateu. Logo você não pode ser herege, correto? Por que você não pode ser herege? Porque você não se disse católico e você não deturpou nada lá de dentro, correto? Um raciocínio básico. Agora, é diferente se você, exemplo, se você é um leigo, como por exemplo o professor Felipe Aquino, e aí ele começa a ensinar, né, sobre que Jesus ele é 100% um homem apenas, ele não tem matéria divina nenhuma. E se ele começa a ensinar isso para as pessoas, ele, se dizendo católico, está ensinando um erro e, portanto, por ser uma doutrina falsa, está começando a criar sua própria igreja, sua própria religião. Então, entendam que o herege não é uma pessoa que está fora da igreja católica, é também a pessoa que está querendo estar fora, mas que se diz ser católico, para assim escolher a seu bel prazer a dedo o que concorda ou discorda dentro da igreja. Isso é o herege, tá bom? Então, Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai fazer um compêndio, né, de todas as heresias da igreja que assolaram, tentaram destruir por fora e por dentro a Santa Igreja Católica, né? Por que eu acho interessante você, né, que não é um católico, ler isso aqui? Bom, porque como iniciei esse vídeo, há muitas influências modernas, heréticas, vindas dos primeiros séculos da igreja, que assolaram e ameaçaram a igreja, que hoje muitas pessoas acham que não é nada demais. Por exemplo, vamos lá, vou te dar um exemplo palpável, na qual Santo Afonso Maria Ligório deve ter tratado, né, nesse livro, tá? Que é uma heresia chamada pelagianismo, né? Então,
Já já eu remito um pouco mais do que tem dentro do livro, tá? Mas vamos se ater um pouquinho a um pouco do contexto que eu vou passar aqui para vocês, né? Então, pelagianismo. Por que a heresia pelagiana é uma coisa que assola nossos tempos hoje? Bom, há muitas pessoas que acreditam que, piamente, se eu, com as minhas próprias forças e minha própria fé, eu consigo me salvar, né? Então há muito essa crença velada hoje de que se você se autoafirmar, ter palavras positivas, se você se auto-vangloriar, se você é uma pessoa que é positiva, né? Esse tipo de coisa irá te salvar, inclusive irá te trazer saúde mental, né? Não é isso? Então, assim, existe até um amor para um nome para isso, né? Que se chama amor próprio, né? As pessoas começam a falar, não, você tem que se amar, você pode mais, né? Essa autoafirmação ela vem de uma heresia antiga chamada pelagianismo, né? Então hoje o que a gente vê, inclusive no meio das pessoas que se dizem estoicas, né? Já viram isso, né? Tem o estoicismo, né, moderno hoje que eu considero, inclusive, eu nomeio como neopelagianismo, né? O estoicismo de hoje, que nada tem a ver com Marco Aurélio, né? Esse estoicismo de hoje, né? Nada tem a ver com Zenão, nada tem a ver com Sêneca, né? São só pessoas que acham que sabem o que é o estoicismo, né? Brasil isso aqui, né? Brasil. Brasil adora ficar macaqueando, né? E adora ficar imitando, né, com um papagaio, coisas que os outros, né, falam e ao mesmo tempo vão se achar extremamente originais por não terem entendido bulhufas do que um Sêneca, um Zenão ou um Marco Aurélio falou, né? Então eles acham que estoicismo é isso, você negar todas as suas paixões e ficar somente focado no bem árduo, né? O que São Tomás diz, né? Por exemplo, de apetite irascível, né? Então, resumindo, o pelagianismo é isso, né? De alguma forma. Essa heresia que assolou a igreja de que basta eu acreditar que vou para o céu. Né? Você vê que até o protestantismo, em muitas das seitas protestantes, vocês vão ver que tem umas denominações que são assim, né? Sole fides, né? Inclusive na qual muitos protestantes usam a Divino do Lutero para provar que assim, olha, se eu acreditar, se eu ter fé, eu vou para o céu. Então é uma coisa meio infantil, né? Mas já acontece isso de protestantes ficarem falando, não, eu vou para o céu. Não, eu vou pro céu. Eu vou pro céu. Você sabia que eu vou pro céu? Então fica aquela autoafirmação bem, não tenta a palavra, né? Infantil, meio tosca, meio bobinha, de que basta eu acreditar que vai acontecer. Mesmíssima coisa com a heresia pelagiana. E aqui eu tô falando de essência, tá? A substância, né, da heresia pelagiana é justamente isso. Provocar essa autoafirmação com a crença de que eu irei me salvar. Outra coisa também é a gnose, né, na qual Santo Afonso Maria de Ligório tratou neste livro. A gnose é outra heresia antiga da igreja que permeia o nosso tempo hoje e principalmente dentro da política. Eu iniciei esse vídeo falando de gnose porque Eric Voegelin ele fala, correlaciona que todas as ideologias hoje elas estão permeadas por essa essência gnóstica de que basta seguir um projeto de sociedade perfeita que logo teremos um paraíso terrestre. Então, é claro, esse livro aqui, vocês estão compreendendo, né? Ele vai muito além do que você é católico ou não, você tem que refutar as heresias. Não, mas vocês têm que entender que isso aqui é é uma um tesouro, até mesmo para o historiador. O historiador sério, ele não vai falar assim, não vou estudar o cristianismo porque eu não sou cristão. Isso é coisa de bobão, de otário. Isso é coisa de gente semi-analfabeta, iletrada. É coisa de gente totalmente mentecapto, entendeu? Você não pode ter essa empáfia quanto uma pessoa estudiosa, séria, que quer apreender e compreender a realidade, de falar assim, não, vou ser seletivo aqui, não vou estudar Marx porque eu sou antimarxista. Quanto mais você se denomina alguma coisa, como por exemplo, eu me denomino católico, é a única coisa que eu me denomino, né? Eu não me denomino conservador, até porque eu acho o conservadorismo muito nada a ver com catolicismo. Nada a ver. E daqui eu posso até abrir um parêntese. Por que o catolicismo nada tem a ver com o conservadorismo? Bom, porque o catolicismo é muito mais radical,
né? Enquanto o conservadorismo vai ser a favor do divórcio, o católico não. Enquanto o conservadorismo mistura religiões, faz um self-service de religiões, o católico fala, não, somente a igreja católica salva. Não há salvação fora da igreja católica. Enquanto o conservador vai ficar aprovando o aborto em algumas ocasiões, não, mas em caso de estupro, é assim no nosso Brasil, né? Pessoas se dizem conservadoras ficam falando isso, não, em caso de estupro até pode. O católico vai falar, não, em nenhum caso pode, né? Enquanto o conservador usa anticoncepcionais, né? Quantas pessoas você conhece assim e falam, eu sou conservador, mas usa anticoncepcional, controla a vida humana, é antinatalista total, né? Totalmente antinatalista. Então, e o católico, ele é aberto à vida. Ele fala assim, quantos filhos Deus quiser me dar, eu irei aceitar. Então, o católico nem merece comparação. Você dizer que é católico e conservador é como falar que você sobe para baixo, né? Ou você é uma coisa, é outra, né? Eu entendo que algumas pessoas tentam romantizar isso, né? Ah, eu sou católico conservador. Bicho, ou você é uma coisa ou é outra, né? Ou você é católico de verdade, ou você é conservador, entendeu? Então, fechando esse parênteses, o que há de interessante, né, dentro desse campo das heresias, dentro deste livro aqui, da história das heresias e suas refutações? É justamente essa questão de que há esse ciclo na qual o ser humano ele vive repetindo. E como diz Mark Twain diz que a história não se repete, mas com frequência rima. Então, a história não se repete exatamente da mesma forma, né? Como Heráclito diz, né? Ninguém pode se banhar no rio 2 vezes. Embora eu tenha algumas pontuações sobre essa frase de Heráclito, né? Inclusive baseado em vários filósofos, existe essa necessidade da gente ver que realmente a história não pode se repetir da mesma forma como se repetiu anteriormente pelos séculos, mas que com uma certa frequência vocês podem ver que há versos que rimam, há muita coincidência, há muitos ciclos que não foram fechados ainda, que não foram saídos, né, de uma circunferência, né? Então, aqui, Santo Afonso Maria de Ligório, né, ele, agora falando um pouco mais do livro, tá? Vou falar um pouco mais do livro. Ele vai falar, né, de cada heresia, né, de cada século, né? Por exemplo, ele vai tratar das heresias do século I, do século II, III, IV, do cisma e das heresias dos donatistas, as heresias do século V, né? Aqui, ó, Pelágio, como eu falei, né? Vai tratar do Euvídio, de Oviminiano, de Vicilâncio, heresias de Eutiques, né? Então, assim, são heresias que vão lá do sexto, sétimo, oitavo século, vai até o século XV, XVI, XVII, XVIII, até o século XVIII, né? E depois, né, sendo o próprio Santo Afonso Maria de Ligório um sujeito que viveu até o século XVIII, né? Por isso as limitações, né? Por isso que ele vai até o século XVIII, né? Evidentemente. Então, ele vai logo em seguida tratar das refutações. Então, primeiro ele apresenta as heresias e no tomo 3, né, vale a pena dizer que esse calhamaço aqui de 800 páginas aproximadamente, ele é dividido em 3 tomos, né? Então, o próprio Santo Afonso fala isso na apresentação aqui desse livro, né? E aí, no tomo 3, só trata das refutações, né? E aqui o Santo Afonso, ele se limita a pegar as heresias mais famosas, tá? Ele não é um tipo de sujeito que vai tratar de todas as heresias dos 18 séculos. Atenção, tá bom? Ele não vai tratar de todas as heresias, só das mais importantes. Segundo ele falou aqui na apresentação do livro, entendeu? Então, ele vai pegar das mais importantes, como essas que eu citei, né? Heresias gnósticas, heresia de nestoriano, pelagianismo, arianismo, esse tipo de coisa, né? Heresias essas que, inclusive, né, vale a pena citar isso, né? A heresia ariana, né? E olha que interessante, vocês não acham? Se vocês ainda não acham esse livro aqui interessante para um historiador, eu vou dizer agora para vocês como ele é interessante. Vocês não acham interessante Hitler tá criando uma raça superior, né? E falar que a raça ariana é uma raça superior, né? Na Alemanha, no século XX? Pois então, meus amigos, é claro que ele estava muito influenciado por essa heresia.
tá? Mas essa que já assolava e a igreja já combatia. Então, assim, o mundo ele cai em perdição justamente porque não quer ouvir a mãe das mães, com 2000 anos na carcaça de sabedoria, que é a Igreja Católica. Quanto mais o homem se distancia da verdade da Igreja, mais ele vai cair nos velhos erros já combatidos pela Igreja. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente o que achou. Grande abraço.